Estamos começando mais um DebraCast! À minha esquerda, quem está? Meu mano Matheus, se apresente. Nossa, sempre. Matheus Enfade, de novo. Novamente, felizmente, né? Então, obrigado por ouvir nós todos os dias que não decidimos ainda que iríamos gostar. Mas vocês irão saber que nós gostar. Esse dia aí que você tá ouvindo. Quem está ao seu lado, conta pra nós. Pô, se apresente. Hoje tá cheia mesmo, hein? Cheia a mesa hoje, tá? Mais convidados. Fala aí, quem tá à minha esquerda? Joab. Quantos anos, Joab? Primeira vez. Passou isso, chama as meias. Tenho 24 anos e sou universitário. Bom, estudante. Tudo o quê? Conta pra nós. Estudo medicina veterinária. Boa. A nossa... Ao seu lado dela. Esse aí tá sempre trampando. Veio aqui, ela tá trampando. No momento ela está trampando, gravando com nós trampando. Trampando, isso aí, cara. Quando eu for rica, a gente vai bombar esse bagulho. Boa. Isso aí tá patrocinando, né? Diz que é você. Ela abriu o QG dela, ela abriu o QG dela pra nós. Diz que é você. Isabela Risse Grosso. Nome e sobrenome ainda. Nome composto. 27 anos. Agora eu confundo, acabei de fazer 27 anos. Sou natural de Catanduva, interior de São Paulo, 600 km aqui. Formado em Educação Física. Boa. Seu trampo atual que é foda. Sou head coach de CrossFit. Boa. É um bagulho. É um bagulho. Fala inglês fica mais bonito. CrossFit. Nada mais é do que responsável técnica de uma academia de CrossFit. Sou atleta também. Head coach. Quem está ao lado da nossa Isa? É a vizinha do poder. Famosa. Quando história Pensou muito chamar nesse assim. Famosa. Temos uma charmosa aqui ao lado de nós. Meu Deus do céu. Sério. Quem é você na fila do pão? Do boletão amarelo ou não? Ó, Gabriele, 20 anos. Só isso que vocês precisam saber. Também faz crossfit com ela, né? Não? Qual é o quê? É falando complicado. Crossfit. Então, assim, acompanha o trampo. CrossFit. Tô começando a trabalhar com decoração. Futuramente, o que você vai fazer? Futuramente. Não, é muita palavra difícil hoje. Física. É muita palavra difícil que já temos em cadeira hoje. Farei educação física. Licença poética. Já é universitário ou vai ser ainda? Vou começar em fevereiro. Boa. Alguns dias, hein? Boa. Falando nesse assunto, qual que é o tema de hoje, Matheusinho? Pior que eu não sei também, cara. Mateuzinho do poder também. Você está com amnésia hoje, já estamos vendo. Hoje vai ser um Tema livre. Tem mais bate-papo. Adorava Sobre a escola tudo quando bom. chegava no tema livre. Desenha. Deixa eu falar sobre a vida aqui. Nossa, eu certinho. Qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida, João? nossa, cara! Qual é o sentido da vida? Começou bem, começou É só bem. trabalhar, é só curtir, o que você acha? Depende, velho. Qual o sentido? É uma coisa bem pipocão. No sentido da vida? No seu sentido, conta aí. Qual o propósito da vida? Isso, boa. Acho que o propósito da vida é ser feliz. A gente faz tudo para ser feliz. Qualquer decisão que a gente toma, você vai para ser feliz. Acho que esse é o propósito da vida. Você sempre está almejando a felicidade. Mas vale de tudo pra alcançar essa felicidade? Não, aí é o problema do sistema que a gente vive, que é capitalista, né? Tudo posso, mas nem Hoje tudo a gente vive muito... Caralho, começamos bem já com o pensamento do dia. Então você tá estudando aonde? Estudo em Pirassununga pela USP. Como que tá essa vida aí de morar sozinho? Falar atualmente ou você quer falar um plano mais? Não, atualmente, por enquanto. Hoje eu tô com outros planos, porque eu já não pretendo muito seguir a área da veterinária em si, então eu não tô muito focado no outro curso, tá ligado? Tô estudando mais pra concurso, tipo, tentar terminar a faculdade e prestar algum concurso que aceite nível superior. Você só quer um diploma mesmo. Isso, exatamente. Você não, Aí por isso que eu pergunto antigamente, que era quando eu tava empolgado com o curso, ou agora. Não pegar, mas por que então você mudou de ideia assim? O que Não, bom, caramba. Você tava bem empolgadão pra ser mesmo médico veterinário. Você queria fazer o que específico? Não, na verdade eu não sabia o que eu queria, tá ligado? Tipo,
teoricamente você acha que você escolhe uma coisa, mas tipo, não necessariamente você vai gostar disso, tá ligado? Mas você não tinha assim, vou me especializar em, sei lá, mais. Eu gostava de cirurgia, gostei de trabalhar com grandes, tipo, cavalos. Eu gosto da veterinária em si, só que eu não quero trabalhar com isso, tá ligado? Mas você Eu tá gosto fazendo concurso pra trabalhar da com parte quem? animal, porque, tipo, teoricamente, quando você pensa em veterinária e pensa em cursar, você não sabe que, tipo, você vai ver o bicho como uma máquina só, tá ligado? Mas você quer prestar concurso pra trabalhar com quem? É que o objetivo em si não é prestar concurso, tá ligado? Eu quero prestar concurso pra, tipo, ter uma certa independência já, tipo, financeira. Só que o objetivo é continuar estudando, porque, tipo, eu gosto de outra parte Mas de você quer fazer- psicologia e, tipo, ultimamente eu tô gostando muito de direito, então, tipo... Você pretende fazer outra faculdade, então? Isso, exatamente. Só que particular. Você pretende fazer totalmente o contrário do seu curso? Não, eu penso em psicologia, já pensei, tá ligado? Eu gosto da parte psicanalítica também. Quando você se tocou disso, você não parou sua faculdade e começou o que você realmente ia fazer? Eu me toquei no terceiro ano. Nossa, tinha muito A tempo. Acho que eu já A faculdade comecei. esse ano? Seria mais fácil você Não, terminar. no ano que eu peguei DP. Mas seria mais Você vai fácil fazer você mais 2 terminar. anos de faculdade. Ué? Vai fazer mais 2 anos de faculdade. Mas deve se formar esse ano. Isso. Então não compensa isso aí. Compensa. Então, exatamente. Eu pensei, já passei muito tempo aqui, então, tipo, É incrível. voltar e começar do nada é mais difícil do que Falando um pouco disso, é incrível que você acaba entrando na faculdade pensando com uns olhares bem diferentes disso que eu vou fazer até o primeiro país. E quando você entrou na faculdade de educação, você pensava, já imaginava trampar com crossfit, ou você tinha uma outra visão do que você queria fazer, tá ligado? Por isso que eu tô vendo. Ele é um exemplo, eu acho, né? Você entrou com uma visão e depois você acabou virando, mas no seu caso, como você disse, eu acho que seria não compensa você não terminar, que já avançou muito no curso. Sim. É bem mais fácil você terminar do que você perder tudo que você estudou, quer ou não. Você ganhou algum conhecimento sobre aquela área. Não, Se você não conseguiu... Não só conhecimento técnico, tipo, que você aprende, mas conhecimento de vida, tá ligado? Eu sinto que, tipo, Você não sabe se o você fato precisa disso mesmo. de eu ter ido pra uma faculdade que era distante, tipo, isso abre muito sua cabeça, né? Você conhece muito aqui, então... Sim, mas isso deve fazer o fato de sair de casa já, Isso, assim. exatamente. Viver a vida de outro modo, né? De outra visão. Pô, querendo ou não, você tá longe do seu porto seguro, né? Que é a sua casa, a sua família. Mas você entrou já com essa intenção de trampar com crossfit? Não, quando eu saí da escola, a minha vontade era fazer medicina veterinária também. Ah, Só você que. Eu curti pra caramba. Só que, tipo assim, eu sempre estudei em escola particular, não porque a gente tinha condições, porque minha mãe fazia de tudo pra gente ter, pelo menos da escola. E eu até estudava e tal, passava na risca, tipo assim, sempre pegava vermelho em tudo. Faculdade eu sou Porra assim. louca, bebia pra caramba naquela época, tipo, era muito doido. E aí, Normal, quando chegou no terceiro ano, eu tinha estudado e minha mãe falou assim: eu não vou pagar vestibular pra você, porque você não estudou. Não faz sentido, tipo, você não vai passar no Unesp, na USP, nenhuma escola assim. Pois. Ela falou assim: mas vamos supor que você passe e a gente não tem condições de pagar pra você morar na cidade e estudar. Tipo assim, não existe livro pra você. Se você passar na federal, na estadual, você não vai ter tempo de trabalhar a ponto de pagar suas contas. Tipo assim, não vai. Uma coisa não. Dependendo do curso ainda, igual medicina veterinária, não tem como vocês Então, trabalhar. a maioria dos cursos estadual, federal, não Você tem tem como. que qual que é o Você período? só dá pouco tempo, tá ligado? Pra você trabalhar e aí o que você gasta é foda. E aí ela falou assim: você tem 2 opções. Ou você vai trabalhar com a gente ou em algum lugar, ou você vai, tipo assim, vai trabalhar como estagiário, faz uma faculdade aqui mesmo na cidade, só de faculdade particular, né? Na minha cidade não tinha faculdade, então a gente tinha que viajar, tipo, 80 km pra faculdade mais próxima, que era Catanduva. 80 não, Catanduva mais perto, 50, 40 km. Viajava todo dia fazer faculdade e trabalhava, e foi isso que eu tinha pra fazer, mas aí não dava pra fazer o curso que eu queria, porque eu não tinha medicina veterinária. Mesmo se tivesse veterinária particular, não facada, não faz medicina não. Até hoje né? Até hoje Na época era 1000 e, sei lá. Até hoje Hoje já passa disso, já deixei uns 2000. A minha segunda opção era educação física, porque, tipo assim, eu faço fazia jiu-jitsu desde os 8 anos de idade. Então, eu já era do esporte há muito tempo. E eu já queria ser atleta, eu já tentei ser atleta de jiu-jitsu, já fui para mundial brasileiro. Só que no Brasil não se tem muito reconhecimento no atleta, principalmente mulher em arte marcial. A gente não tinha patrocínio, não tinha ajuda nenhuma. Minha mãe pra ajudar, ela não curtia, então ela fazia de tudo pra não facilitar. Dificultava, mas também não ajuda. Não, dificultava às vezes. Ela chegou a vender meu kimono uma vez. Nossa. Aí eu falo e dou risada pesada.
porque ela não queria, mas ela continuou indo 100 km, tipo, não funcionou, sabe? Só tive que comprar outro depois. Aí Mas ficou um ano sem como você lidava com isso? Tipo, eu sempre fui muito rebelde, tá ligado? Mas o meu rebelde nunca foi rebelde de fazer merda, tipo assim, de fazer cagada. Era mais de fazer o que eu queria. Independência. Independente do que alguém dizer. Exatamente. Eu sempre fui firme, né? considerado que eu tava fazendo alguma coisa errada, só que a gente falou já há muito tempo, assim, esse negócio de escola. Porque na escola eu era mais porra louca, eu e meus amigos e tal. E sempre tinha o CDF na escola particular. Tipo assim, há pouco tempo, eu espero que ele não escute isso, mas há pouco tempo um amigo meu que era muito CDF na escola, tipo, ele passou na USP em engenharia, ele se formou e foi demitido do emprego que ele tava, porque ele tava no emprego como estagiário, ele se formou, o cara vai ter que pagar salário, né, mano? Aí demitiu o cara pra contratar o quê? Mas estagiário? Lógico, é assim que funciona. E ele não tinha um currículo bom, acabou que voltou pra casa da mãe e não tinha emprego, e ficou sem emprego um tempão, entrando em depressão e tal. E aí, nessa cidade que ele fazia faculdade, ele começou o CrossFit. Ano passado ele entrou em contato comigo pra gente abrir uma academia de CrossFit, porque ele viu que eu tinha muito envolvimento e tava bem na área, não sei o que lá, ele queria que eu ajudasse ele. Então, tipo assim, você olha lá atrás, tipo, os caras metendo pau, porque você é vida louca, não vai ter nada na vida, só estadual, só tem muito alto, disso, né? E rola. Aí depois o cara que fez engenharia porque a mãe pediu pra ganhar dinheiro, tava sem dinheiro, desempregado, depressivo, pedindo pra mim, porra louca, pra ajudar ele, entendeu? E aí, tipo assim, você vê que não tem nada a ver. Isso aí já foi, cara, já era, não existe mais isso aí não. Tá na hora de, tipo assim, a galera começar a ir tirar essa fazer visão, faculdade, né? Porque curte. E aí a educação física era a minha segunda opção, mas se você for parar pra pensar, era a minha vida, né? Então, querendo ou não, você queria englobar esse sonho de ser atleta. Isso, exatamente. Eu queria, na verdade, eu via mais oportunidade trabalhando com isso. Como atleta eu tinha meio que desencanado, porque não tinha muito apoio nem da minha família nem de ninguém. Então, como atleta era foda. Aí eu comecei a ter a vez como trabalho. Então a minha ideia era ter a minha equipe de jiu-jitsu e trabalhar com isso. Só que aí, quando eu acabei a faculdade, porque foi assim, no meio da faculdade eu peguei faixa preta de jiu-jitsu, foi em 2014, não, já tinha me formado, eu me formei em 2013, em 2014 eu peguei a preta, então foi tudo junto. Só que na mesma época também, eu tava meio indeciso assim com o jiu-jitsu, porque eu não tinha muita oportunidade, minha cidade é muito pequena. E aí eu tinha acabado a faculdade, não sabia o que ia fazer da vida, e aí ainda trabalhava na prefeitura, que foi meu primeiro emprego. E aí ali que eu fui ver que eu não era isso que eu queria. Aí foi onde eu conheci o CrossFit. Aí quando eu conheci o CrossFit, aí tudo mudou. Aí minha vida começou a fluir, Boa. Mas não financeiramente, mas com uma certeza do que eu queria. Vai abraçando o oportunidade. Exatamente. Então, minha vida sempre foi assim, sabe? Boa. Parecia, abraçava, sem medo, e todo mundo julga, mas uma hora dá certo. Vai dar certo. E você chegou a pegar um conhecimento sobre o CrossFit na época da faculdade ou você não via muito? Não via na muito? verdade, na faculdade eu vi muito pouco sobre CrossFit e movimentos funcionais. Porque é novo. É novo. É uma coisa nova. CrossFit. É novo, só que se você for parar pra pensar sobre qual é o conceito dele, é muito novo. básico. É um esporte que novo, já deveria ter. Mas enfim, você te perdeu uma visão totalmente diferente. Porque, tipo assim, na faculdade de educação física, pelo menos, você aprende que esporte não, que atividade física é saúde, mas o que eu mais vejo é que, tipo assim, a galera induzindo as pessoas que têm problema de saúde ou que é gorda a procurar atividade física. E aí a pessoa liga uma coisa a outra, tipo assim, eu só vou fazer atividade física se eu for gorda e tiver problema de saúde. Velho. Entendeu? E aí quando precisa, vai na mais perto e mais barata e não dá valor pra esse tipo de coisa, tá ligado? Qual a importância que isso tem na minha vida? Então a visão que eu tô é diferente no CrossFit não. No CrossFit, a essência do CrossFit é salvar vidas, tipo assim, tirar o sedentarismo do ser humano, que é o que mais mata hoje em dia, em índice, e fazer com que as pessoas gostem de praticar atividade física e quiserem resultado em si mesmo, entendeu? Nossa. E não procura atividade física porque precisa, mas porque tem que fazer parte do seu dia a dia. Entendeu? Porque é um natural seu. Você precisa disso para viver mais. Se você quiser viver mais e com mais qualidade, você tem que fazer isso. Tem que fazer, não. Só que a gente ensina isso, tipo assim, de uma forma mais lúdica. E a galera curte. Tipo, é por isso que fala que porque tá viciado. É porque vê tanta melhora e vê que realmente o conceito tem todo um embasamento teórico por trás. Não é um negócio assim, vamos fazer. Vamos fazer um body pump ali, 1 hora, dançar. E colocar qualquer coisa. Mas por quê? Porque sim, que é legal. Isso aí, né? O benefício é a longo prazo. Exatamente. Tem que se criar o hábito. E aí é lógico que, tipo assim, você não vende o CrossFit por causa disso. Se você chegar uma pessoa e falar isso, você não vende.
Assim, a pessoa procura porque ela quer emagrecer. Estética. Aí depois que ela entrou, aí você convence ela de tudo, entendeu? Pode. Mas pela prática, você não precisa falar nada. Assim, só o fato de você ensinando, a pessoa já vai Uma é compreendendo. consequência da outra, né? Exatamente. Aí quando você vê, já contaminou e vai acontecendo mais. Você, Gabi? Eu nunca contaminada. Contaminada? Foi uma das contaminadas. Demorou ver eu saber essa aí. Demorei. Na verdade, eu vou observar muito. Você gostou tanto que até vai fazer agora futuramente na faculdade. Mas e aí, tá empolgado? Por onde você vai fazer? Ele tem dificuldades. É bom, né? 6 meses, eu gostei. Você fez 6 meses de TEP? A faculdade também tem muito disso. Você pega a teoria de tudo. Pega a teoria de tudo, você pega a base de tudo, mas pra você mesmo, se você vai curtir só na prática mesmo. Você pega a teoria de tudo, a base de tudo. Graças a Deus que tipo Na assim. verdade, a faculdade ensina a gente a procurar informação. Exatamente. É uma coisa que a gente não faz, né? A faculdade ensina isso, Aí ela te ensina isso Não dá no mercado de trabalho, você se adapta. Então a universidade, na verdade, ela só te dá um Direciona, eu acho. um impulso. Te ensina com as poucas pernas. Pelo network, né? Você fala, assim, você Network, conhece pessoas, conhece né? Sim. Ainda mais pelo curso, né? Cada vez mais claro, você acaba tendo. Querendo ou não, você conhece muita gente, né, cara? Nossa, é verdade, né? Eu tava falando isso pra Isabela essa semana, né? Falei que eu tô ansiosa pra conhecer pessoas novas. Mas eu sei que eu vou chegar e vou falar assim, eu não gostei da pessoa, vou ter Você fica, pessoa. você pensa, nossa. Nossa, mas eu tô muito Os ansiosa. primeiros dias de faculdade, acho que todo mundo fica, né? Eu tô muito ansiosa. Não, mas sabe por que eu tô ansiosa? Porque, tipo assim, é uma coisa totalmente diferente. Não, é uma coisa totalmente diferente do que eu pensava. Porque, tipo assim, eu cresci achando e sabendo, na verdade, tendo a certeza de que, tipo assim, eu ia pra federal fazer direito, sendo sustentada pela minha mãe até ser me formada. Tipo assim, morando longe do mundo. E, tipo assim, é totalmente diferente. Vou pra uma particular. É o próximo. Pra um curso totalmente diferente de direito, que é educação física, e tipo assim, não tô dependendo da minha mãe mais, sabe? Então, tipo assim, era faculdade por conta minha, sabe? E é até uma coisa que eu falei pra Isabela, porque tipo assim, quando eu saí de casa foi o que mais falaram, né? Tipo assim, não, você não vai conseguir, você só vai estar sendo adiada, tipo assim, por 10 anos. Só que, tipo assim, eu saí de casa e fui pra faculdade agora. Boa. Pelo programa Quero Bolsa. É um programa, daí parece que eles têm tipo umas parcerias com as faculdades. Tem até o NIP lá. E aí você recebe um desconto, mano. Aí, tipo assim, você pode usar ou sua nota do Enem ou eles pedem pra você fazer uma redação. Tem 2 horas. Eles pagam metade, quem que paga? Então, é um programa lá que eles têm. Não sei, era tipo assim, que nem o CASDinho, sabe? CASD. É o... Comunitário? Não é comunitário. Eu vou mandar pra você, não vou saber explicar, mas enfim. Isso é tipo muito mais barato. No podcast você fala um pouco mais do que na bolsa. Quando eles pagam, tem que pegar pra nós, aí Mas nós assim, pagamos. isso é muito barato. E aí eu tô animada porque eu consegui, eu sou muito ansiosa. Aí eu fiz a redação lá desse programa. Mano, toda hora eu entrava no meu e-mail, né? Toda hora. mandaram e-mail. Mas tipo assim, teve umas coisas que me chatearam em relação a começar a faculdade, mas pela primeira vez não deixei isso me afetar tanto. Do fato das pessoas falarem, tipo assim, tá falando que fazer vestibular pra faculdade particular, qualquer um passa na faculdade particular. Qualquer um entra na faculdade particular. Só que, tipo assim, qualquer um entra na faculdade particular, mas eu me sinto tão orgulhosa de ter saído de casa, de estar pagando a minha faculdade particular, sabe? E outra coisa, qualquer um pode pagar por mês, mas ninguém aguenta. Entendeu? Ninguém aguenta, né? E tipo assim, eu vi o tanto que eu corri atrás, o tanto de oportunidade que eu tô tendo, sabe? E tipo, foi difícil. Agora as pessoas associam particular com, tipo assim, uma coisa fácil, entendeu? Meu, é difícil. E tipo assim, isso é uma coisa que eu cresci ouvindo de pessoas da minha família, entendeu? Porque nostalgia já. Não, mas Diploma, tipo, na real, mano. não significa nada, né, velho? O diploma qualquer um pode ter. Sim, nessa ideia de que qualquer um pode pagar, pode ter, mas pra você se manter no mercado de trabalho, né, aí é seu Se sucesso. você tiver filho, vamos lá. Você tem que correr atrás. A minha versão, eu já não vejo a hora de começar a trabalhar no CrossFit logo. Da hora. Nossa, às vezes eu fico lá na aula, né, amor? Querendo corrigir as pessoas. Ai, tô nervoso, mas eu não posso, entendeu?
entendeu? Mas e aí, depois você tem que fazer uma especialização em alguma coisa? Então, tem um Level 1, né? Que é o curso da CrossFit. Na verdade, assim, aqui no Brasil, a CrossFit ela é uma empresa, né? Então a gente, pra dar aula com licença pra falar sobre o CrossFit, pra lecionar sobre o CrossFit, tem que fazer um curso, que é o CrossFit Level 1. Aí tem vários graus, tem 2, 3, 4, 5, vários graus de curso. Tem a patente da Tem a CrossFit. patente. Aí pra você dar essa aula, você tem que ser num box filiado de CrossFit. Então a academia tem que pagar a patente pra poder mencionar, enfim. E aí, esse curso te permite dar aula nos Estados Unidos, se você quiser, sem educação física. Mas aqui no Brasil, tem que ter educação física para dar, entendeu? Que é uma lei nossa, do CREF daqui, do Conselho Regional de Educação Física. Então, aqui você tem que ser educador físico e ter a Level 1 para poder dar CrossFit. Agora, nos Estados Unidos não precisa. Se você tiver Level 1, você já pode... Mas e aí, esses levels significa o quê, mano? Além de mais conhecimento sobre a O área. que significa? É como se fosse uma hierarquia dentro da empresa. É uma hierarquia de conhecimento, entendeu? Sobre o CrossFit. Quantos cursos você já fez sobre isso. Então, até onde eu sei, tipo, o Level 1, ele é bem básico, mas ele é, tipo assim, é o melhor curso que eu já fiz, assim, sobre o conhecimento mesmo do exercício funcional, qualidade de vida, trabalho em equipe e com muita gente, enfim. E aí o 2 é uma preparação para você ministrar melhor com um grupo de coaches, por exemplo. Então, para você ensinar pessoas a ensinar CrossFit. Então, aí você passa a um nível um pouco a mais, porque você vai agregar pessoas que também sabem ensinar e ensinar essas pessoas a fazer o que você já sabe, entendeu? Que da hora. E aí, tipo, essas pirâmides aí, só que de conhecimento mesmo. Mas esse curso você fez aqui em São José? Então, é um curso que vem dos Estados Unidos e ele tem em alguns lugares específicos. Hoje tem muitos lugares. Quando eu fiz, até 2014 só tinha fora do país. Aí em 2014 veio pro Brasil, aí só em algumas cidades, tipo assim, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso. Hoje tem em muitos lugares, mas eu fiz em Curitiba. Caramba! Fui pra lá fazer, porque ou era em Curitiba ou era no Rio de Janeiro no fim do ano, e eu precisava no começo do ano, então eu fiz em Curitiba. Quantos anos de CrossFit você tem? Precisava de 5, eu acho. Porra! Nossa, eu pensava que era bem mais novo. Eu comecei em setembro de 2013. 5 anos? 5 anos de CrossFit. Caramba! Pensava que era bem mais novo. Como, tipo, você pintar em 2015, 2016 pra cá. Não, o CrossFit no Brasil ele já é mais antigo, que a galera tá conhecendo agora. Eu tô ouvindo falar mais depois disso. Mas se eu não me engano, acho que foi 2008, 2010, primeira vez que um box abriu aqui, que foi a CrossFit Brasil. Aí a partir de então foi crescendo aos poucos. Tipo, no interior, por incrível que pareça, cresceu mais rápido do que aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São José. Então lá o CrossFit é muito mais forte do que aqui hoje. Aqui tá um crescimento que eu vi lá quando eu comecei. Não, mas agora você tá focado em ser uma coach ou atleta? Não, os dois, na verdade. Os dois? Ela anda bem nos dois, essa menina. O ranking dela, hein? Mas de atleta agora já virou só um sonho ou você quer? Então, aí esse sonho de ser atleta no jiu-jitsu, eu descobri que era o sonho de ser atleta também no CrossFit, eu vi a oportunidade. Só que eu passei por muitos altos e baixos, assim. Então, desde o começo eu quis, tipo assim, com uns 4 meses de CrossFit, meu coach me chamou para ir numa competição, eu aceitei, e a hora que eu fui ver a seletiva do CrossFit Brasil, que é o maior torneio do Brasil, eu nem sabia, tipo assim, que era isso. Mas tava lá porque eu queria curtir, e tipo, foi muito louco, foi da hora, eu não fui bem, não acho que não fui bem, mas foi da hora pra caramba e eu vi que era isso que eu queria, entendeu? Aí eu comecei a treinar e tal, aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, demorou um pouco pra eu conseguir conciliar, tipo, dar aula e treinar. Porque aí começa uma cobrança muito grande quando você começa a dar aula, né? Porque aí os alunos te veem como obrigação você fazer tudo perfeito. Desde executar um movimento como ensinar. E aí você tem uma cobrança muito forte, né? E aí é difícil, tipo assim, você trabalhar isso mentalmente. Mas aí, aos poucos, foi melhorando e quando eu comecei a treinar, eu peguei dengue. Aí tive que parar, e foi uma das primeiras vezes que eu parei. E aí, pra até reiniciar, tudo demorou, aí voltei, aí eu não lembro o que. Eu entrei em depressão, fiquei 3 meses em depressão, porque eu tava desempregada, uma longa história, tipo. E aí eu desencarei também, aí engordei 10 quilos, é isso. Esse aí foi o mais difícil de voltar, porque 10 quilos até recuperar demorou.
Não tomei remédio. Pra emagrecer, fala. Não. Pra depressão. Não, também não. Aí não fiz nenhum tipo de tratamento, assim, na verdade. Eu voltei, porque assim, eu não tinha onde treinar. Exatamente, eu não tinha onde trabalhar, eu tava desempregado, eu não tinha onde treinar e tava cansando ainda, né? E aí, tipo assim, tudo a favor, favorecia a depressão. Aí quando eu voltei a trabalhar, voltei a treinar e eu vi tudo novo e vou embora. Aí eu voltei a tentar de novo ser atleta, aí eu quase estourei o ligamento do joelho e tive que parar. Mas não tem como. Isso aí foi tipo ano por ano. Aí quando eu mudei pra cá, as coisas começaram a melhorar. Onde você me conheceu? Eu sabia que eu tava esperando. Aí as coisas começaram a melhorar, mas literalmente. Sim, fala uma coisa pra eu conhecer a Gabi. O pior é que faz parte, tipo assim. Quando eu vim pra cá, eu conheci a Gabi, aí a gente começou a ficar junto. Acho que você também mudou muito. Nossa, pra caralho. Mas em relação à profissão, primeiro que vir pra cá já foi uma oportunidade que, tipo, eu esperava receber, mas não tão já. Quando eu vim com um convite de 2 amigos, uma proposta de dinheiro que seria como se eu ganhasse metade do meu salário a mais. E aí eu vim na mesma hora, tipo assim, só que eu não tinha condições nem de vir pra cá. O que eu pedi demissão lá, o acerto que eu recebi, eu vendi o que eu tinha de móveis, aluguei um carro, peguei os cachorros e vim pra cá. E aí chegando aqui eu fui fazendo, tanto que a mesa até agora vocês percebem que é a mesma mesa do ano passado. Mas de plástico, que era você um step, mas tá ótimo, cara. O importante é que agora temos um pai. Graças a Deus, o dia não paga nada. E aí é isso, assim, aqui as coisas começaram a andar mais pra frente, realmente, assim, aqui eu tinha um cargo eu nunca exerci essa função de head coach a primeira vez, mas coincidentemente quando eu tava vindo pra cá, fiz um curso nesse meio de transição sobre periodização e como fazer esse tipo de trabalho, que me ajudou muito. E aí quando eu comecei, as coisas começaram a dar certo e tal. No começo do ano passado, eu quase desisti de novo, que foi quando eu levei uma surra na rua, do nada. E aí, tipo assim, aquilo quase me abalou, mas depois... Como assim? Não, assim, o jovem não sabe da história. Ele não tá... Eu tava na rua, o cara me socou. E aí eu, tipo, apaguei. Mas por quê? Então, aí depois eu fui descobrir pelos caras que me resgataram lá e levaram pro box, que era porque ele não sabia se eu era homem ou mulher, e não sabia se eu ia bater nele ou não. Por quê? E segundo ele, eu tava encarando ele, mas eu tava de óculos e de fone de ouvido, indo pro box trabalhar. Ele falou que eu encarei ele e vazou, tipo assim. Aí eu fiquei sabendo isso pelas pessoas que me pegaram e me levaram pro box. Aí eu fiz um BO, tudo, mas não vi nada. Até hoje. Então eu fui na delegação da mulher, tava lotada, a moça falou assim, eu tô há 3 horas aqui, se quiser sentar aí. Mas isso é um absurdo. Eu peguei. Você acha que pode ter sido homofobia? Com certeza, pode ser. Mas é um cara que a gente soube quem é, porque ele treina na academia ali da esquina. Mas a gente ficou sabendo que ele já tem passagem na polícia. Existe de academia também. Não, nada a ver. Não, ele fazia academia de musculação mesmo, né? Não fazia, até onde eu sei, não fazia crossfit. Mas não tem nada a ver com isso aí, não. Ele já tinha passagem na polícia com agressão a algumas outras pessoas. E ele, eu não sei, acho que ele não batia muito bem da cabeça, tá ligado? Nada justifica, lógico. Mas foi aqui, isso, né? Foi na colhida dela com ele. Caralho, velho. Onde eu passo tudo. Recente? Foi, um ano. Quase exatamente um ano, foi dia 15 de janeiro. Foi 15 de janeiro, faz um ano. Aí, tipo assim, tava quase meio que voltando no assunto, entrando em depressão de novo, mas aí, mesmo nessa fase, teve uma época uma competição que acontece todo ano, que inclusive vai acontecer dia 21 de fevereiro de novo, que é o Open. O Open é uma competição mundial online. Então, toda quinta-feira, durante 5 semanas, sai um WOD, um treino, né? Uma prova. Você tem que fazer e postar seu resultado. Que da hora, No final das 5 semanas, tem um ranking mundial de atletas de elite ou atletas iniciantes, onde você pode comparar a sua evolução com o mundo todo, desde atletas de CrossFit Games, que é a Copa do Mundo de CrossFit, até pessoas de CrossFit adaptado, tipo cadeirante. Da hora, então é mais uma festa, tipo assim, pra comemorar a comunidade do CrossFit. E aí acaba que esse resultado resulta nas pessoas que vão pro CrossFit Games, que é a nossa Copa do Mundo. Então é um negócio muito louco. E aí, nessa fase eu ainda tava mal, mas estava competindo pra incentivar os alunos, pra poder incentivar eles a fazerem. E aí eu fiquei em primeiro lugar de São José dos Campos. E aí quando eu vi esse resultado... Mundial? Não. Mundial Brasil. Nacional. Aqui da cidade. Municipal. Municipal. Essa é a palavra. E aí quando eu vi... que mesmo mal eu tava mandando bem, aí eu parei de ser trouxa, acordei pra vida e comecei
comecei a treinar, trabalhar, pra tentar uma vaga na competição nacional. Aí as coisas aconteceram e eu consegui. Você acha que o esporte pode entrar na Olimpíada ainda? CrossFit? É. Acho difícil. Por quê? Eu acho que Primeiro o esporte porque ainda não é considerado esporte, porque o CrossFit é uma marca, né? E o objetivo são movimentos funcionais. Então acho que não é vantajoso nem pra CrossFit, tá ligado? Não, porque aí, tipo, eles teriam que eles perderiam a patente, né? você vê. E aí associação? existiriam centros olímpicos pra ensinar CrossFit e não unidades da CrossFit. Mas eu acho também que não cabe entrar nas Olimpíadas, senão as Olimpíadas, tipo, é puramente competitivo, né? E na verdade nossa maior preocupação não é esse, não é a qualidade de vida. Competição é só uma vertente, tipo, só uma parte, um lúdico, né? Uma parte a mais da galera que gosta desse estímulo. Que na verdade, se você for ver na população mundial, os atletas são minoria, né? Tipo, são aquela galera que curte a alta intensidade e tá disposto a colocar sua vida em jogo a ponto disso. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, ser atleta não é saúde, né? Não é nada saudável. Você é atleta. Porque você tá se desgastando. O seu corpo é o seu instrumento de trabalho e você tá sujeito a tudo, por resultado. Então, ser atleta é basicamente isso. Você deixa de lado, tipo assim, você não treina porque é legal, você treina porque é o seu trabalho. E vai doer, vai ser ruim, mas você busca um resultado. É lógico que no final é maravilhoso, mas é uma sofrência que vale a pena. Os fins justificam os meios. Exatamente. É tipo, é uma coisa. É muito a melhor sofrência, não tem como justificar. É muito mais difícil assim a preparação do que quando chega a competição e aí você, você curte o momento que você mais esperava, sabe? Mas na hora que você sente a primeira sensação, aí você vê se você vai curtir competir ou não. Pode crer. Aí se você curte, aí ficou. Mas é o quê? De um em um ano? Tem competições? Tem ano todo. Na verdade, assim, a gente tem competições nacionais e tem competição internacional. O Open, e agora entrou mais um campeonato no Brasil, que é o Chipet, né? Da CrossFit, que também é internacional. Depois, os nacionais são, tipo assim, eventos particulares que pode acontecer, sei lá, um box, fez um campeonato aberto em tal lugar. Ou competições nacionais pela organização nacional mesmo, que é o TCB, e aí tem tipo, como se fosse o brasileiro de futebol, e aí a última etapa é o TCB. Então tem etapas classificatórias e no final eles selecionam, tipo, 36 homens e 36 mulheres. Pra fazer uma competição. Mas você tem meses vagos só pra treinar? Ou todo mês você tem uma competição? Não, na verdade são poucas competições. São poucas? Tipo assim, no foco, na verdade, é essa competição nacional. Então, as competições que eu programo é a seletiva e a competição, pessoal. Onde, tipo assim, o ano passado eu cometi o erro de programar outras competições no meio disso e acabou atrapalhando todo o processo. Não atrapalhando 100%, porque eu aprendi muito com isso, mas... E consegui uma vaga mesmo assim. Mas, tipo assim, quando eu cheguei no meu objetivo, que era o TCB, logo em seguida eu tinha programado outra competição muito forte e eu não aguentei o baque. Na segunda competição eu tava entrando em overtraining. E aí, tipo assim, isso aí também me baqueou e tal, mas aí eu percebi o erro e resolvi relaxar, descansar e tal. E tô voltando agora, na verdade, tipo assim, pra conseguir de novo na seletiva, no TCB e só. Tipo assim, colocar um objetivo só. Porque não dá, dependendo do ano inteiro você colocar vários objetivos e não tem como você manter uma performance alta durante um ano inteiro. Aquele negócio é o corpo, né? O seu corpo. Exatamente. Não. Senão dura pouco, tipo assim, o sucesso dura rápido. Com certeza. Temporário. Curioso com uma questão aí. Você falou que tem a parte teórica. Vocês têm um dia que vocês sentam numa mesa assim, você fica passando a parte teórica ou é assim, no começo da aula? Tem? Não, para os alunos ou para os professores? Para os alunos. Então. Sei lá, hoje é dia de teoria, né? Vamos na verdade, aqui com caderninho. Na aula, 20% é de teoria. Porque quando a gente tem que passar... Porque assim, cada dia são exercícios e treinos diferentes. Todo dia, então, você tem que explicar o que a pessoa tem que fazer. Você explica o porquê também. Se explica o porquê também. Porque você sempre muda. Exatamente. Toda semana, todo dia é diferente. Então, eu monto toda semana. Montada a aula toda. Diferente da academia que você monta uma semana e eu faço ela durante 3 meses. Até estacionar. Lá não. Lá todo dia você muda. Por isso você não estaciona.
Você não tem um platô. Você evolui todos os dias, porque você faz sempre uma coisa diferente. Então você nunca vai estacionar. Por isso que o resultado vem mais rápido, porque todo mundo fala CrossFit uma vez e tal. Você não dá tempo pro corpo acostumar. Você não estimula um novo a cada dia e melhora todas as capacidades físicas. Em alta intensidade. Mas aí você senta e explica assim, ó, tô passando isso Então, por isso, por ó, isso. a minha aula funciona assim: tem 3 partes: aquecimento, uma parte do meio mais específica, e o que a gente chama de WOD, que é o trabalho do dia, Workout of the Day, que é o que a gente faz em mais alta intensidade durante a aula. Aí tem um alongamento e tal, mas nessas 3 partes a gente reúne a turma, explica, galera, aquecimento, esse aquecimento vai ajudar vocês a melhorar mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, fortalecer a perna, e explica como faz assim, assado. O outro você vai fortalecer a mobilidade de ombro, enfim, e assim vai. Aí chega na parte do meio, hoje a gente vai trabalhar condicionamento, capacidade de vocês de fazer um exercício complexo, com carga leve, só que rápido, né? E aí no outro dia dá um estímulo totalmente contrário, tipo, você vai fazer o máximo de peso que você consegue em uma repetição. Então, a cada dia você vai mudando e você vai explicando por que isso significa, tipo, o que isso faz, entendeu? Mas aí você faz essa tabela aí por pessoa ou por grupo? No CrossFit a gente trabalha em grupo, então as aulas são em grupo. Eu tenho que fazer um treino onde atenda as necessidades de todas as pessoas que estão ali. Mas tem uma média desse, assim, o pessoal que precisa ombro, né? Não, na verdade, no CrossFit não tem dessa. Tipo, a gente trabalha com movimentos funcionais. Movimentos funcionais são movimentos que você faz no seu dia a dia. Tipo, agachar, empurrar, saltar, correr, enfim. O lema é que você tem que estar preparado para qualquer situação, né? Você trabalha, você usa da forma como ele usa. Não, tipo assim, a academia em si se trabalha. Exatamente. Me fala um movimento no seu dia a dia que você faz que é exatamente igual uma rosca direta. Não existe, velho. Só levantar o garfo. Você nunca vai pegar uma coisa e fazer assim, tipo, não tem essa, sabe? É um movimento que você faça, tipo, leg press. Você vai daí, deita e empurra alguma coisa, tipo, não existe, velho, não tem. Então, lá a gente ensina, tipo, a agachar, a fazer uma flexão, a saltar, a correr, a pegar coisas, a segurar coisas, enfim, que são coisas que você faz no dia a dia. Então, nosso objetivo é melhorar suas funções vitais e suas funções biomecânicas e funcionais do dia a dia, entendeu? Então, o que a gente passa é constantemente variado e sempre mudando os movimentos em função disso. Porque não é só trabalhar o esporte, é a pessoa. A gente lida com tudo. A gente trabalha tanto as 10 capacidades físicas quanto a parte emocional da pessoa, porque ela vai lá para descarregar energia e você está lá para receber isso. Então você tem que saber receber isso, senão você passa a ter toda a energia negativa de todo mundo que chega ali. E aí, lógico, você lida com pessoas, você lida com uma troca de energia muito grande. Mas, tipo assim, quando você está disposto a, durante as aulas e durante o envolvimento ali, passar algo positivo, porque realmente você acredita naquilo que você está passando, acaba sendo recíproco, né? E aí a pessoa consegue pegar energia fazendo exercício, não é você, entendeu? Porque você também está lá nesse sentido. Agora, se o professor não gosta do que faz e está lá para ensinar e fica nervoso e puta merda, esse cara só faz merda, sabe? Não tá afim, não vai rolar. E você vai encerrar. Você tem que estar motivando a pessoa ali, né? Exatamente. Na verdade, você tem que provar do que você está falando. Se você faz o que você. Tipo assim, se você não é produto do que você fala, sabe? Se você não vive o que você fala, você não passa credibilidade. Você não consegue passar por um outro, né? A educação física é muito assim. Muito. Tem uma idade máxima pra fazer? Não, na verdade não tem limite de idade. Posso assim, mais velho, ele tem 72 anos. Porra! É o seu Alan. O seu Alan é um cara. Ele tá na competição, né? Não, esse aí é o Beto. Esse aí é o Beto. Não, o Beto ele tem acho que 58 ou 60, alguma coisa assim. A idade é assim. Mas meu melhor atleta até hoje ali nos 70 foi um cadeirante, por exemplo. Que da hora. Então, tipo assim, todo mundo que fez. Eu tive aluno já de 160 quilos, onde a gente tinha que adaptar qualquer coisa. Tipo assim, se ele deitasse no chão, ele precisava de ajuda pra levantar. Ele tava perdendo as funções dele, entendeu? Naturais. E aí a gente teve que reeducar até ele conseguir perder peso e conseguir, tipo, E conseguiu. Mas nesses casos, assim, eles são, querendo ou não, abre as especiais. Então você dá uma aula só pra não. Pessoa. Na verdade, independente de quem tiver, vai ter uma aula específica, tem que fazer isso. Se você não consegue fazer aquilo, a gente adapta. Seja em número ou grau, assim, seja em tipo de exercício ou seja na intensidade dele. Então, você vai agachar mais leve, você mais pesado, você mais vezes. Depende da pessoa, depende da limitação dela. Mas todo mundo vai fazer a mesma coisa. Por isso que a lei grupo, mas conforme for a aula, a gente vai direcionando as pessoas, todo mundo vai junto. Eu vi adaptação
treino de adaptação, ensinamento de você no Insta pro cadeirante. Eu foi uma experiência. O Rael foi uma das melhores experiências também que eu tive como profissional. Foi o que fez eu decidir voltar como atleta também. Assim, de ver o que ele passava e insistir, sabe? E aí eu parei de me lamentar pelas coisas que eu tava me lamentando vendo o esforço dele. Querendo ou não, é uma dificuldade a mais, né? Tipo assim, na época que eu tava me preparando e tentando voltar a treinar e tal, ele era o cara que tava ali comigo todo dia. A gente chegava 8 horas da manhã no box e treinava até meio-dia. Nós dois juntos. E tipo assim, ele fazia quase tudo sozinho. Eu talvez pegava uma barra, um peso, mas o resto ele se virava. Tipo assim, ele não curtia que ficasse ajudando muito, sabe? Tanto que a cadeira dele não tinha nem onde pegar atrás. Que dó. E uma vez a gente foi pra uma competição, eu espero que ele escute isso. A gente foi pra uma competição Ele vai escutar, certeza. E a gente foi pro Rio, na praia. E ele, porra, odeio praia. Por que, mano? Mó da hora. Ele é da hora pra você que anda, porra. A cadeira enrosca lá naquela merda, naquela areia. Eu não vou pra praia, não. A gente ficou no quiosque lá comendo. Aí, na hora que a gente chegou, o cara falou assim: ó, amigo, deixa eu levar você na mesa. Ele não vai levar, não. Aí eu comecei mandando assim, aí o time lá dele falou assim: eu não pego na bunda de ninguém pra levar até a mesa. Porque ele era muito doido, ele era muito independente. Tipo, tudo ele fazia sozinho. E até às vezes ele não dava conta de umas coisas, mas a gente acabava dando risada. E aprendia muito junto também, porque eu nunca tinha lidado com ninguém, nenhum adaptado, nenhum esporte. Eu já tinha trabalhado na PAI, com ecoterapia, mas não era com esporte diretamente com adaptado. E a gente foi aprendendo muito junto. Então eu descobri o processo de adaptado pelo amigo dele, que apresentou ele ao esporte, que foi o Diego Coelho, que hoje tipo, é o melhor atleta do nosso país, e é o que implantou o adaptado aqui. E aí a gente foi aprendendo tipo, como era a adaptação dos exercícios, tipo, como que um cadeirante fazia a nossa parte de agachamento, por exemplo. E aí, todas as funções que ele precisava trabalhar para funcional, né, no dia a dia dele, o que ele precisava no dia a dia dele, porque ele tinha uma lesão, não lembro em qual vértebra torácica, tipo T4, T6, não lembro, mas do final do peito para baixo ele não sentia, ele não tinha controle também. Então, tipo assim, quando ele chegou lá e ele levantava um peso acima dos ombros, ele balançava porque ele não tinha esse controle de tronco. Para ter o controle de tronco, ele tinha que segurar ele mesmo. Ele não cair, por exemplo, pra frente, pro lado. E isso era uma coisa que meio que atrapalhava o dia a dia dele. Ele já estava acostumado a lidar com isso, mas ele era muito forte, então ele conseguia se transferir da cadeira pro carro, que é uma coisa difícil, porque ele não tem as funções de braço e tal, legal, e ele era muito forte, atleta, então ele conseguia. Mas a gente começou a tentar trabalhar o abdômen dele indiretamente, porque ele precisava daquilo. E aí tentando dar estímulos na região do abdômen pra ver se ele conseguia ficar mais firme. E aí, tipo, em 3, 4 meses, ele mesmo deitava no próprio colo e levantava sozinho. Então isso foi uma coisa que ajudou muito na carreira dele, porque na verdade ele era jogador de basquete, ele não era do CrossFit. Ele estava no CrossFit pra melhorar a condição física, pra arrumar um contrato legal no basquete. E ele conseguiu, tipo, 6 meses. Que da hora. Entendeu? O nosso plano era de um ano conseguir 6 meses. Lembra do Open que eu falei? Da competição. Tem a competição adaptada também. Só os adaptados, tem os cadeirantes, tem os amputados de membro inferior, tem amputados de membro superior. E aí as categorias nesse ramo. E aí tem lesão cerebral, enfim, tem várias categorias. E aí na categoria dele a gente resolveu, né, a gente já tinha ido para duas competições, uma em equipe, a gente ficou em segundo lugar. Uma ele foi sozinho, ficou em segundo lugar também, e a gente ia fazer as online. Aí a gente tava fazendo na primeira semana, segunda semana, na terceira semana ele tava em 10º lugar do mundo. E entravam 10 pra próxima seletiva, pra depois ir, porque assim, uma seletiva mundial, e depois uma seletiva aqui da América Latina, e aí entrava na competição, na maior competição lá. Aí ele tava em 10º, faltavam 2 semanas, aí ele foi chamado pro time de Maringá pra fazer um teste. Aí ele foi e passou. E aí, tipo assim, ele teve que ir logo em seguida, tipo assim, foi muito rápido. Em uma semana ele foi fazer o teste, passou e teve que viajar, por se mudar. Aí a gente deixou a competição no meio, e ele tava em 10º lugar. E ele veio uma crescente que de certeza que ele ia passar, sabe? Nossa, aí o dia que ele me contou, a gente chorou pra caralho, e foi isso, tipo, na próxima. E aí foi foda, puta, esse dia foi foda. Mas foi pra algo melhor, né? Foi, não, eu acho que foi. E foi o que eu falei pra ele, tipo assim, ele falava pra mim, tipo, meio decepcionado, porque ele entrou por um motivo no CrossFit, descobriu que ele gostava de competir, mas ele conseguiu o objetivo dele, que era quando ele entrou. Imagina a cabeça. E aí a cabeça dele tava em parafuso, mas eu falei, no CrossFit, infelizmente, hoje, é muito difícil ter um patrocínio, alguma coisa que te dê uma remuneração que ele ia ter no basquete, que já era uma paixão antiga dele também, que ele não deixou de gostar, tipo, de jogar e tal. E aí, aquela história de abraçar a oportunidade, né? Com certeza. E aí ele foi pro time de Maringá, que, se eu não me engano, mesmo técnica ou a pessoa que é diretora do time,
é a mesma da seleção. E aí ele também teve contato com algumas pessoas da seleção e foi convidado, por exemplo, para substituir um cara num jogo da seleção de handball, que as regras são bem parecidas com o basquete adaptado. E eles foram campeões brasileiros, tipo, no handball. O cara ainda é largo. Ele é bom e largo, tá ligado? E aí ele foi convidado pra ir pra seleção de handball também. Como é ser um estudante federal? Porque é diferente, mano. Você mora no local, você mora no local? Não, eu morava no alojamento da faculdade. Morei por 3 anos, não sei exatamente. Ué, é uma experiência diferente, tipo, você morar onde você estuda. Não, era pensamento. Não sei. E você fica preso lá dentro. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Você fica numa bolha. Você fica lá, tipo, a sua vida o período inteiro, tá ligado? Você sai pra cidade, você mora, tipo, na roça, você sai pra cidade. Você vê todo mundo que você vê na faculdade. Caramba, deve ser meio pesado. Não, é bom, é uma alienação, Uma imersão. Esses debates tem muito lá, é que nem a gente vê, tipo, existe um debate político forte. Não, vocês estão lá só zoando, né? Não sei, a gente conversa mais sobre essas coisas, mas não existe, assim, entendeu? Tipo, de se reunir e conversar sobre. Se o assunto tá na roda, vocês conversam, senão nem chega a debate, não. Como assim? Chega a ter debates assim. Tem bastante. É que eu gosto bastante de bater. É que eu não sei como que as pessoas são. Esse é um debate. Eu debato. Que situação. Já não debater, nunca nessa vida. Mas agora então você não mora mais no alojamento da faculdade. Você mora em outro lugar. Eu recebo um auxílio, que é R$400 pra pagar tipo, o aluguel, tá ligado? Aí eu pago de aluguel uns 300 e pouco, aí não sobra muito. Aí você tem que pedir só o seu quarto era dividido, certo? No alojamento são 3 pessoas por quarto e agora eu moro num quarto, tipo, é pequeno, mas é só pra mim, tá? Só você uma certa sente essa falta de privacidade? Não, eu prefiro essa privacidade. Sei lá. Sei lá, Você morava com caras da mesma sala ou não? Era outros cursos? Não, era da veterinária, mas ele, tipo, eu entrei, ele já tava no 4º ou 3º ano. E os outros? Eu estava tentando lembrar. Não, o outro, ele tava fazendo veterinária, o que eu entrei no lugar dele, na verdade. Ele tava fazendo veterinária, acho que ele fez 2 anos, ele era do CAD também. É? Ele fez 2 anos, aí não, mentira, eu confundi. Esse foi pra Poli, não faz sentido. É o que você falou que foi pra Poli, não é? Esse outro, ele tá fazendo veterinária e foi fazer geografia, tá ligado? Fez 2 anos e depois não gostou. Você pode mudar. Mas que nem falando nessa oportunidade de surgir outra, você ficar tentando entrar. Porque você tinha passado em 2, né? Como assim? Você tinha passado em engenharia civil. Se você tivesse, sei lá, no seu 2º ano de medicina veterinária e surgisse oportunidade, se tivesse tentado pra fazer outro curso e você já tivesse percebido que veterinária não era lá? Não, acho que não é muito isso. Você continuar no curso. Não, é que tipo, não sei. A pergunta é se você prestasse vestibular pra prestar e passasse numa federal, em outro curso. Não, você estava no seu 2º ano de faculdade. Não, no 2º ano eu não tive os olhos, tipo, a visão que eu tenho hoje, tá ligado? Eu comecei a ter depois do 3º ano. Mas é uma visão ou uma desilusão? É uma desilusão, na verdade, né? Mas por que você acha que é muito só concluído? Não, mas você falou... Tem muitas questões, tá ligado? Você falou que o sentido da vida é buscar felicidade, certo? Sim. Se você sentiu desgosto em uma coisa que você tá estudando pra ser, você não tá buscando sua felicidade, né? Sim, mas você tem que ser só que você já tava nesse caminho, né, tá ligado? Tipo, como que você vai sair desse caminho agora? Então, se surge oportunidade de você fazer outra faculdade, você largaria e começaria? Agora não, porque tipo, eu prefiro continuar onde eu tô ou melhorar, tipo, mano,
Mas Fechar esse ciclo de conhecimento. Isso, exatamente. Mas essa desilusão, o que é? Você chegou no O posto? que te fez? Não que falar, nossa, não é isso. É, O quê? Como assim? não Que é desilusão com a medicina veterinária? Já foi alguma aula, algum... professor. Quando que você se tocou e falou, pô, não é isso que eu quero? Não sei. Eu acho que a escolha já vem da escolha, tipo, eu acho que não sei se eu fiz a escolha certa, né? Se eu queria isso. Quando você escolheu, você já sabia que era meio Não, lembra na época de cursinho que eu ficava entre militar, entre engenharia, porque eu gostava bastante de exatas, e tipo, e veterinária, que eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui esporte. Mas você queria mais engenharia, né? Lembra? Então, aí eu vim pra veterinária, só que tipo, Você acha que você... aí eu não sei se é o curso ou é tipo o sistema em si, tá ligado? O sistema tipo educacional, tipo, você tem que estudar 5 anos pra obter um diploma ali só pra você tipo entrar no... Depois tem que ser. Mas tá em qualquer Pós, outro né? que você escolher. Não, exatamente. É que na real, entre várias questões, tipo, quando eu entrei na faculdade, tipo, aí a gente pega uma questão mais individual, tá ligado? Tipo, você sente o tal da liberdade, tá ligado? Você pode fazer o que você quer, então, tipo, você meio que tem que se organizar pra... Tudo dosado. Você tem a liberdade, você pode se ferrar com ela ou pode levar a seu favor, né? Exatamente. Então hoje eu não quero ir pra aula. Claro, não vai, mas você Só sabe que que você você tem vai perder uma você tem coisa, né? Tem essa liberdade. E tem o conhecimento, que você, tipo, se você não tá na aula, como você vai? O menor, por exemplo, ele chega na faculdade, já acende uma vela, daí demora 1 hora pra entrar na sala da aula, tá com 15 DP já no primeiro ano. Mentira. Primeiro Nossa, ano. tem bastante, né? Não, Só nos coisas animes também, pegar Mas por quê? Mas você acha que as suas defesas foram por descuido seu ou você fala... Também, tem coisas... Mas se você realmente estudou, você, puta, curte aquela festa que eu não devia ter curtido. Tem bastante coisa que influencia, na verdade. Tem o fato, tipo, da base. Eu não quero usar como desculpa, mas tipo, eu vim da escola pública, então a gente tem uma base muito fraca, tá ligado? A gente chega lá, então tipo, a gente se perde um pouco. Então, tem um pouco disso. É muito conhecimento Então, na hora. foi parte por mim, por ter dispersado e não tentar, tipo, lutar contra isso. Fazer isso mudar, né? Exatamente. Isso dá como mudar. querendo ou não, você tinha coisa 2 vezes mais, né? Sim. Pensando por esse lado. Isso. Tem a música do Braga que fala, por que tem que ser do... 2 vezes melhor. Se eu sou 3 vezes mais atrasado. 100 vezes eu acho que ele 100 fala. vezes, 100 né? vezes mais atrás. Eu tava até conversando com o Matheus sobre essa questão de cotas e tudo. Porque o sistema Pra de mim já é cota, difícil, ele mas aprisiona a pessoa. Ué? Não, acho que não, Vira- não, aí eu já discordo. Fala. O sistema de cotas é necessário, tá ligado? Por quê? Porque, historicamente, o nosso país é um país que, tipo, explorou muito o povo negro, tá ligado? Tipo, o que aconteceu? A gente escravizou os negros, trouxe pra cá, a gente fala do povo europeu, tá ligado? A gente tem muito tal do eurocentrismo, né? A gente tem diversas culturas que influenciaram a gente, mas, tipo, o que a gente pegou? Montou essa escravidão, tipo, existe uma sociedade que controlava isso, tá ligado? Só que por pressão externa, da Inglaterra, Revolução Francesa, tá ligado? Surgiu muito emprego, então você precisa empregos, você produz coisa, tá ligado? Você precisa de gente que compra, escravo não compra porque ele tem dinheiro. Tipo, pressão externa pra ter povo consumidor, tá ligado? Só que o que você faz? Você pega esse negro que, tipo, Que é o que não tem escravo dinheiro. e você não insere na sociedade, tá ligado? Você marginaliza, tipo, você cria favela, você cria, tipo... Na real, você dá uma base pra ele. Você fala assim, ó, você tá livre. Tá, o cara foi escravo a vida inteira, ele vai fazer o quê? O que você O cara tem não é sabe isso, ler, não ó. sabe escrever, não Entendeu? sabe fazer nada, né? Mas... E com base nessa história que engloba o preconceito das pessoas, entendeu? Sim, Até aí eu E aí entra a concordo exclusão. com vocês. Até aí eu concordo com o sistema de cotas que vocês estão falando. A pergunta é, até quando? Então, até, tipo, os negros tiverem o lugar que eles merecem. Tipo, a gente
mais de 50% da população é negra. Se você vê, tipo, tudo que, tipo, é valorizado hoje, tipo, não tem nada, tem poucos negros inseridos, tá ligado? Pra você ver, tipo, na nossa cultura popular. É bem pouco. Eu quero que você imagine sobre isso. Né? Não, concordo. Então, o negócio é o seguinte, você concorda com a cota, você concorda então que tem que ter um fim. Tem que ter, pode ser tem que ter. Quando a gente chegar lá, eu sou a favor das cotas, mas que ter... É que se iguale Exatamente. Você não pode só dar o... Você é a favor ou você é contra? Não, eu sou então, até certo ponto tem que ter um fim, não tem que ser pra sempre. Mas até como você falou, até se igualar, ter os negros, tipo, ter mais facilidade de emprego, essas coisas, o estudo igual, agora ajuda também com as cotas, igual os estudos. Pra entrar na faculdade, porque muitos pobres não tem como crescer estudando assim. Tem muitas oportunidades. Posso entrar no paranoico? Eu vim em escola pública. A maioria da população é negra, tipo, na escola pública. Né? Eu tô numa escola pública agora, que tipo, a universidade é pública. E lá só tem branco, tá ligado? Gente que fez cursinho, tipo, você estudou em escola particular. A universidade é pública, mas... contraditório. Pra você não alcançar. Pra você alcançar, você tem que ter grana, porque... Exatamente. Não, o próprio sistema, tipo, de você selecionar o pessoal, tá ligado? O vestibular, tipo, você seleciona um determinado conhecimento que quem tem. Escola pública não tem, tá ligado? É igual as privatizadas também. Por isso que eles têm isso, fazer, você tem que pagar. E você já tirou uma parte dessa galera que não pode pagar pra fazer. Não, mas tem isenção. Tem isenção, só que isso não é... Mas tem a localização também, tem tudo isso também. Sim. Mas isso que é foda. Eu sou a favor de cota, mas que eu acho que tem que ter uma data limite. A gente tem que investir em ensino fundamental e médio, né? O ensino básico tem que ser o melhor, vai né? continuar sendo tem que investir no público, né? Às vezes o cara consegue passar uma faculdade federal, que nem a Isa falou, mas não tem condições de manter aquilo, mano. Não tem tempo pra trampar, a família não tem. É uma coisa que influencia bastante também na minha decisão, tá ligado? Tipo, eu dependo dos meus pais, então, tipo, caralho, mano, até quando, tá ligado? Pode. Tem que ficar dependendo dos outros. Tipo, eu tenho 24 anos, teoricamente existe uma pressão social, tá ligado? Pra eu, tipo, já tá produzindo alguma coisa, trabalhando, trazendo dinheiro. Tipo, você já tem 24 anos, o que você faz? Já devia estar falando. Aquela pressão de Natal, né? Que eu tinha perguntado. Tá fazendo o quê? Faculdade. Esse é uma foda também de ter pressão, né? A pressão pra mulher. Não, mas eu acho que também vai. Você tem que botar um pouco de pressão, senão você não dá valor, cara. Não, mas tipo, uma pressão que você cria na pessoa, tipo, medo, uma pressão doentia faz mal. A pessoa acaba até se atrapalhando no estudo e fazendo cagada. Sim. Na real, você tem que eu acho que você sabe dar valor se sabendo, tendo reconhecimento, tendo pessoas te incentivando. Sim. Pois quanto mais gente me incentivando, eu sei que tem gente acreditando em mim e tudo mais. É muito melhor do que um monte de gente negativa falando que não vai dar certo. Tudo mais, entendeu? Ou colocando medo, né? Colocando medo, exatamente. Mas aí vai da pessoa também dar valor àquilo, né? Porque também ali na Univac, o que eu mais vejo é boyzinho, patricinha colocado pelo pai. Não aparece nunca nas aulas, tá sempre lá no barzinho em frente à facu. Então tem que ter um pouco de pressão, mas a pessoa tem que dar valor, ela tem que saber quanto que aquilo tá custando. Porque querendo ou não, tá custando pra alguém. Ela é universitária, ou tá custando pra ela mesmo, ou ela tá pagando pra facu. Sim, né? Nenhuma música é de graça. Exatamente, cara. Mas ninguém que sai pra caçar. Nada de graça. A gente sempre tem alguém. Sempre tem alguém que tá caindo. É isso mesmo. Pensando nessa questão, acho que todo mundo aqui é mais ou menos igual em questão financeira e dependência, entendeu? A gente tinha que saber qual era o pensamento de uma pessoa que... Não, existe diferença. Tem uma minoria. Não, existe, mas é muito equilibrado comparado a uma pessoa que chega numa faculdade federal de helicóptero.
qual é o pensamento dela? Ah, Será que ela não tem valor, tá ligado? Entendeu? Porque às vezes a vida dela é tão fácil de tipo, se eu não for hoje, foda-se. Mas tipo, a mensalidade é um pau por mês. Entendeu? Ela vai continuar pensando. Eu acho que sim. Talvez até fique crédito do pai. Talvez fique. Fica assim, E só o mano. fato de. Sempre pensar que é rico. Continua assim, cara. Difícil, cara. E às vezes o pai nem sabe o que ele tá fazendo na faculdade, tá bebendo lá na frente, ele tá pagando. Tipo, assim. Bora o momento cultural, menor? Bora, pode Esse puxar papo aí. Parece que demorou dias, velho, sei lá. Durou dias, deu tempo. Deu, né, cara? A gente falou Deu pra muita caramba, conversa, trocou deu ideia assunto pra caramba, legal. Eu tava lembrando quando nós tava falando sobre o Greg News, mano, tá ligado? O canal Greg News. Greg News muito bom, muito bom, indico para todos. É que eles estão meio de férias, né, eu acho. Não, mas os antigos são bons. São os antigos, Pode então. buscar no YouTube e assistir. Mas eu recomendaço o Greg News pra todo mundo aí, pros ouvintes. Boa recomendação aí. Você... invejinha, queria ter recomendado. Você que, aliás, você que recomendou pra mim, né? Bom, bem lembrado, você Faz que me... tempo. Desde o começo, né? Não lançou, né? Já começou a assistir. Você, a Cabeça do Poder. Cabezinha do Poder. Meu momento cultural é... Tirem foto do corpo de vocês, é preciso. ou se olhem no espelho bastante. Peraí, você tá fazendo um merchan da sua irmã, por acaso? Tirem fotos do corpo e fica... Pode ser. Tá fazendo um merchan aí, entendi. Não, Paga mas é nós, sério. paga nós. Se olhem bastante no espelho e não tenham vergonha de olhar suas partes íntimas no espelho. Tipo, analisa, olha, legal meu peito, entendeu? Não. Legal minha barriga, legal essa pelanca caída. Não, mas é sério, tipo, gostem do corpo de vocês e pesquisem sobre o corpo e tudo. Eu acho que, legal. tipo, isso é muito na época da adolescência, né? É porque na verdade é na fase da adolescência que a gente fica negativo com o nosso corpo. Que fica mais negativo, né? Tem gente que às vezes é desde a infância, mas enfim. Tipo, se você tem a oportunidade de olhar seu corpo no espelho, olhe. É muito legal. Boa, futura professora de educação física. Por isso que eu tô me olhando mais agora, né? Tá crescendo umas gordurinhas na perna. Vai, cotiza. O meu momento cultural é pra vocês praticarem atividade física. Boa. Porque hoje uma das coisas que mais mata é obesidade e sedentarismo. Boa. Caso vocês não saibam. Sedentarismo. Boa, falou O exercício assim que você fala pode ser uma caminhada, pode ser Pode ver Depende ser do um indivíduo, crossfit. na verdade. Depende do indivíduo, do seu gasto calórico basal, depende de muita coisa. Mas basicamente, se você tá no vigor da sua vida, você é jovem, tem muitos anos pela frente, quer dizer que você tem que muita disposição. Muita disposição quer dizer um exercício que vale a pena. Agora, se você é um idoso, tem problema na coluna, né? Mas tem vários meios, depende muito da vida que a pessoa levou, principalmente se ela for muito mais velha ou meia idade. Se ela levou uma vida totalmente sedentária, ela tem que começar aos poucos. Não, mas... Não, tá bom, não vou te contrariar, tá certo? Mas é que eu ia fazer uma observação. Não faça. Que a gente tava... não, mas é que Não já pode tem que falar momento desse cultural. jeitinho. É verdade, não pode. A gente tá falando só momento cultural, não pra discutir. Você tá falando Verdade. Mas você corta, porque depois eu não vou lembrar. Hoje a gente tava falando disso mesmo, de exercício, de o quanto uma pessoa tipo assim, tem mais facilidade que a outra. E tipo assim, a gente tava falando que o vovô, ele sempre trabalhou na roça. Ah, sim. E tipo assim, você olhava, Uma mas vida isso é uma ativa. coisa da nossa família. Tipo assim, todo que a gente tava falando que tem muita mobilidade. Sim. Que a gente tava falando de, tipo, que você falou de agachar e continuar com os dois pés no chão, ao invés de ter que ficar empinado. Assim, Mas acontece que é isso que eu tô falando. do trabalho. Ele teve uma vida ativa, isso não deixa Ah, tá, de ser entendi. uma atividade física. Entendi. O cara carpia, o cara saía pra pegar galinha, entendeu? Hoje em dia o cara compra McDonald's no drive-thru e trabalha no computador. É verdade. E chega em casa e joga videogame. Ou nem vai no E drive-thru. come fast Ou food, nem tá vai ligado? vai no E iFood, pede mano. pelo Vai iFood, fica entrega em casa grátis aí. e tá um porco de gordo. Ou é um falso magro, tipo, é magro, mas não pratica atividade, então não tem musculatura. Vai dar tipo 20, 30 anos, a pessoa tá E na com verdade ele é um falso diabetes. esqueleto, né? Uma Porque pessoa tá só- com diabetes, com problema no osso, na articulação, todo zoado, todo cagado, não pode fazer nada. E não tem
não tem condições nem de pegar seu filho, tipo, de 3 anos e jogar pra cima, tá ligado? Porque ele já é um idoso com 40 anos, 50 anos. Sendo que o cara que trabalha a vida inteira, é ativo a vida inteira, tem uma vida longa, tipo. Depende da vida que você quer levar. Passa o seu Instagram. Coach Isa CF. Não é É só pra seguir e perguntar de treinos. Não é só, Nada não de, é colas. nada de ficar marcando em publicação à toa. Nada de ficar mandando direct se não for falar de planilha. Essa é minha assessora. Ficar elogiando a pessoa que tá Pra vivendo me na bunda patrocinar, dela. fala com ela. Não é pra ficar mandando Fala as com a coisas. Ó, Gabizinha quer do treinar? poder. Tá bom, manda. Não quer treinar, não tem nada Essa é a assunto minha nenhum assessora. a mais pra você falar. Mas você passa várias dicas lá, não passa? De Passa. crossfit, sim. Mas é mais direcionado pro CrossFit, Mas vale a pena. Já conhece, quem não conhece CrossFit já. Vai já ter uma conhece. indicação. Fala aí, você que conhece, Matheus, o que você achou? Nossa, que você mexer as asas por 2 semanas. Mas como você se sentiu depois de ter feito? Caralho, consegui, né? Literalmente depois eu queria morrer. Não, um pouco depois. Não, mas. Depois, quando você ficou pensando, você não conseguiu Não, pensar é- mais depois daquele Você dia? já sente, né? Porque eu fazia muita academia, então tem aquela memória. Não, e foi naquela muscular, época sabe? também tem. que você corria muito lá no Ribeirão, né? Pra caralho. Tanto que eu fui treinar de moletom. De moletom Você e se com sente- o Matheus. Você se sente um jovem sedentário? Me sinto, mano. Mas se eu falar assim pra você, que agora eu tô mais ou menos. Amanhã eu vou voltar, sei lá, vou fazer uma dieta, vou andar, vou fazer alguma coisa. Eu vou, mano. E eu pego um embalo, eu tenho que pegar um embalo. Eu sei. Mas você faz isso só pra quando você quer emagrecer ou por prazer? Os dois, cara. Então por que você Mas faz é sempre? porque. Então. Aí que tá. A época que eu mais fiz isso foi que eu tava deprê pra caralho. Te ajudou. Porra. Foi, tipo, do nada, a gente saiu, ele falou assim, não, vou começar com... tava chorando. Falou assim, desculpa falar que tava chorando, você tava. Entendi. Ele falou assim, não, vou começar a caminhar essa semana pra cuidar da minha saúde. Eu fiquei, tipo... tá falando isso que tá chorando, tá nem conseguindo pensar, tadinho. Abracei ele, falei, tá, vou com você. Mas a gente morava longe, né? Gente, do nada, ele começou a ir todo dia, ele me mandava foto, quando ele não ia de manhã, ele ia de noite. Eu fiquei assim, ó. A determinação. Aí no né? dia que e foi na época que eu não tava fazendo academia, né? Eu tava bem sedentário também. Aí ele me chamou um dia pra ir no parque. Aí eu fui no parque, eu falei, Matheus, onde que você vai sentar? Cadê o lugar? Porque tá demorando. Na verdade, a maioria das Mas eu pessoas sou encara a focada. atividade física como um remédio, né? É quando você tá gordo, depressivo, com problema, aí você procura atividade física. Não. E na verdade, o que a gente queria passar é que a pessoa procurasse porque queira procurar, tá? Porque é legal, porque faz bem, porque você tem que fazer Até isso o porque tempo já todo. evita essas doenças que elas Exatamente. E nós fomos feitos para se movimentar. Antigamente a gente caçava com a própria mão. E hoje a gente não consegue agachar, mano. Tipo assim, você não consegue ter uma vida ativa normal com 30 anos. Tipo, você é sedentário, gordo, tem diabetes, não pode... Às vezes fica entrevado numa cadeira de roda porque você abriu mão da sua saúde, tá ligado? Você abriu mão de você. Então, a minha dica é procurar motivação. E não fazer por obrigação. Procurar um esporte que você vá e se sinta bem e queira ir. Entendeu? Independente do esporte que seja. Se eu andava de Gosto de treinar bike, sozinho, gosto de andar de bike, gosto de correr, gosto de, sei lá, de ir na musculação com meu fone de ouvido. Gosto de ir pro CrossFit, enfim. Procura alguma coisa e descubra o que você gosta e faz. Assim, porque você gosta e não porque o médico mandou você correr, entendeu? mano, é o que eu fazia. Tipo, eu saía pra caminhar, baixava 6 podcasts, botava em sequência e saía andando. Ficava dando risada sozinho. Os podcasts, tipo, 2, 3 horas de duração. Legal. Ficava, mano. E era prazeroso. O dia que eu não, eu ia todo dia, mas, tipo, dava eu saía geralmente, quando era de manhã, eu saía bem cedo, umas 7 horas, eu saía já pra andar. No outro dia, se desse 7h30 e eu não saía pra Tava andar, já eu na ficava, fissura. nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas tem é que porque sair. é uma descarga de hormônio muito grande. Boa. Era, né, mano? É. Endorfina, mas isso é bom. Mas Esse é eu- o momento cultural mais longo do programa. É. Queria dizer. Já que tava faltando, Ficou não dando, falta né? mais. Fala aí. Eu esqueci. Todo mundo já falou? Praticamente. Eu entrei nos falta assuntos voltar. de vocês. Eu vou falar para as pessoas. Se conheçam melhor, tá ligado? Tomem um tempo pra vocês, pra cada um olhar pra si. Né? Me relacionado com o que a Gabi Isso, do poder. autoconhecimento, exatamente. Autoconhecimento.
Foi meio que você falou também. Ela falou do corpo, mas voltar ao corpo. Já agora acho que tá falando. Mas isso acaba se conhecendo. Mas quando você trabalha geral, seu geral, corpo, também, você trabalha já sua mente junta. pra caramba. na real, os dois estão andam juntos. ligados, É. né? O corpo faz o que a mente manda, né? É a mente. A mente manda, na verdade. É, a mente manda em tudo. A mente manda. É isso aí, gente. Nossa, eu só troquei um pouquinho. Acorda cedo, vai fazer um exercício. Nem que você não acordar cedo, mano. Se movimenta. Se movimenta. Mas comigo funcionava bem, mano. Eu tenho um Não, horário, cedo, assim, pra cedo acordar também tem um cedão. certo, tem um hormônio que só é liberado pela manhã. É, sério? É. Caralho. Então por isso que é muito importante a gente acordar é cedo. por isso que é diferente, mano. É. Você acorda cedo, você já Por isso que sente tem aquele mais milagre disposto, da manhã. tá ligado? Dá muito certo por causa disso. Mas depende, né? Tem gente que leva o estilo de vida que relacionado ao precisa seu trabalhar à tempo noite. também, né? Que faz seu tempo valer mais a pena. Tem Exatamente, relação também ao tempo. exatamente. Mas pro corpo, biologicamente falando, cedo é um ótimo horário pra você acordar, entendeu? Tipo assim, seria o horário mais produtivo pra você. Somos seres diurnos. É mais diurnos do que noturnos, mas a gente é adaptável, né? É. Pela inteligência e tudo mais. É o único animal adaptado. É. Então, Questão tipo de assim, vida. é questão de costume também. É estilo de vida, né? Tem gente que trabalha à noite, tem gente que gosta mais da noite. Acho que depende de cada um. Mas biologicamente falando, tem essa também. Porra. de cedo. Então imagina você conciliar exercício e cedo. Porra, melhor O coisa remédio? que tem. Eu vou recomendar então um outro podcast. Você que eu tô ouvindo recomendou? agora. Foi mal. Não, eu vou recomendar um outro podcast. Tem vídeo no YouTube também, que é o novo do Cauê Moro, Poucas. Eu vi. Ele tá fazendo Mas eu não parceria cheguei. com a UOL. Aí é a participação só, né? Ele sobre só faz essa participação. Convidado, Já, mas Convidados. Sobre o assunto do convidado. Pode crer. Ele fala mais sobre o convidado. Sobre o assunto que o do convidado. Mas é como se fosse na real um jogo da vida. Programa de jogo. Legal. Só que é podcast. É formato podcast. E ele tem fala vídeo muita também. merda também, né? Esse filme também. Ele volta pra falar tudo que ele tem que falar também, né? O Cauê Moro. De quem que é? Do Cauê? Cauê Moro. Poucas. Então mande e-mails pra gente, né? Não, Mande sugestões. pode mandar sugestões, reclamações, só não xinga a mãe do menor, a gente boa pra caramba. É. Entendeu? Manda lá, podcastzebra@gmail.com. Zebra, cash. Croquete. Vai, craquete, vai. Vou dar craquete, o Matheus inicia, vai, segue a roda. Demorou. Beleza. Deixa eu lembrar, vocês estão com um momento cultural na cabeça? Croquete. Tá com um momento cultural na cabeça já? É a vizinha do poder. Sai na hora, né? Já sabe, Sou já. cheio de cultura. Não. Eu tô pensando, tô tentando pensar. Já nunca só. Eu No vou dia falar do Paulo. o que se leva dessa vida, a vida que se Já leva. Você falou. falou essa. Ah, eu falei? Foi nesse podcast saiu agora, né? Qual que é a frase? O que se leva dessa vida é a vida que se leva. É uma frase que eu levo pra E mim. você falou isso mesmo, é uma frase que eu levo na vida. Daí você falou. Exatamente isso. Mas então Eu já pensei falei. outra frase. Que bosta. Poxa, tô matando. Não. Já. Segue o baile, segue o baile. Não me dá poder! Segue o baile. É, As